pessoal, tudo bem? Aqui novamente Pastor Carlos Martins, com a nossa leitura de hoje, dia 17 de junho. Estão os Salmos do 49 ao 53. Eu quero ver se eu consigo rapidamente comentar um pouquinho sobre esses Salmos, para que nós possamos adquirir um coração sábio a partir do que Deus fala. O primeiro Salmo de número 49, ele foi escrito pelos filhos de Corá. E ele fala dos extremos. Ele faz uma comparação entre sabedoria, ou as atitudes dos sábios, e a tolice, ou seja, as atitudes dos tolos, os astutos e os ineptos, os ricos e os pobres. E depois ele chama a atenção de que ele termina esse salmo falando que todos nós vamos para o mesmo lugar, todos nós morreremos. Ele fala que uma coisa líquida e certa à humanidade é a morte. Então, por que alguns usam das suas riquezas, dos seus recursos ou do seu conhecimento para menosprezar, para diminuir, para fazer até o mal a outras pessoas? O salmista, ele termina o salmo dizendo que todos nós morreremos e que o pobre sem Deus e sem esperança, ele faz uma comparação que até certo ponto é pesada. É como os animais que não têm esperança. Nós não, nós somos aqueles que confiamos e esperamos em Deus. E que a morte para aqueles que servem o Senhor, que seguem, que amam a Deus, como diz a palavra dele, seguem os seus ensinamentos e mandamentos, não é o fim, mas é o começo de uma nova vida no Senhor. O Salmo 50 é um salmo de Asaf, onde Deus parece estar falando ao povo a um povo que quer comprá-lo com ofertas, com sacrifícios. Ele chama a atenção em dizer que tudo é dele, criado por ele, foi ele que criou todos os animais. Então como é que a gente consegue parecer dono de alguma coisa e dar para ele? A gente criou algum animal, a gente criou não no sentido de tê-lo pequeno e levá-lo a grande, alimentando, cuidando. Não, ele está dizendo de criar, de fazer existir, de dar a existência a um animal ou uma planta, por mais simples que seja. E Deus está dizendo que tudo é dele, criado por ele, e ele chama esse povo que pensa e que tenta comprá-lo com alguma coisa, com sacrifícios e oferta. Ele está dizendo, não é dessa maneira que eu quero, que eu espero. Ele chama um povo a ser grato a ele por tudo que ele tem feito, cumprir os seus votos. Falar de cumprir votos fala de fidelidade, fala quando a gente tem uma palavra, como a Bíblia diz, sim, sim, não, não, quando nós honramos os nossos compromissos, entre outras coisas, isso é falar de cumprir voto. E ele também diz que para invocá-lo não precisa muita coisa, basta invocá-lo através do louvor e a adoração, e aí ele vem. O Salmo 51, todos nós conhecemos muito bem. O Salmo 51, Salmo de Davi, Davi fala do poder libertador, restaurador de uma confissão verdadeira, sem meias palavras, sem qualquer outra coisa diferente. A confissão verdadeira, aquela confissão, Davi fala que os ossos dele estavam secos, ele sentia distância de Deus, mas quando ele confessa, tudo volta. Ele confessa de tal maneira que ele diz, eu abro mão da riqueza, do reino, da coroa, de tudo, mas eu não posso abrir mão da tua presença. Vem, Senhor. E aquela confissão traz renovação, traz paz e, acima de tudo, traz a alegria da salvação. Salmo 52, novamente um salmo de Davi. Davi está falando da maldade do homem que se julga acima do bem e do mal. Talvez você possa olhar para o Brasil, para algumas pessoas com muito poder, com muita condição, em cargos altos, talvez em condições financeiras muito especiais, fazendo aquilo que acham que podem fazer, se considerando acima do bem e do mal, talvez por uma posição social elevada. E Davi fala do estrago também, que é uma língua fraudulenta, que é uma língua enganosa. Davi está mostrando que não há poder que Deus não possa derrubar. Afinal de contas, é o Senhor que levanta reis
e que depõe reis. Ele é o Senhor e não há outro. E aí, quando ele fala da língua fraudulenta, ele está lembrando de um episódio, o episódio em que Doeg, o Edomita, ele, através das suas mentiras, através da sua fala maldosa, Doeg faz com que Saul mate todos os profetas, os sacerdotes de Abimeleque, homens piedosos, homens que amavam o Senhor, e Davi chora porque sentiu-se culpado por aquele episódio. Enquanto Saul perseguia Davi, Davi diz: não tem problema, é duro, é difícil, é complicado viver um momento como esse, mas eu confiarei no Senhor. Dar-te-ei, Senhor, ações de graças e esperarei na sua misericórdia. O Salmo 53 é o último salmo da nossa leitura de hoje. No Salmo 53 também um salmo de Davi. E Davi está dizendo para Deus, ou nos ensinando, como diz a palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o salmo começa falando do oposto, que é o que o insensato, quando o insensato pensa que não há Deus, que o Senhor não existe, ou que o Senhor não está vendo a injustiça ou as coisas que estão acontecendo cá embaixo na terra. Mas os olhos do Senhor são como chama de fogo e estão atentos a tudo que acontece nessa terra, a tudo que acontece nesse planeta, e nós sabemos que na hora certa Deus há de se manifestar. Assim como o Senhor Jesus se manifestou a primeira vez e veio então redimir o seu povo, ele voltará para buscar para si a sua igreja, um povo santo que se chama pelo seu nome. Que o Senhor te abençoe rica, poderosa e abundantemente nesse dia. Que esse seja um dia muito especial, onde a presença do Senhor se manifeste na sua vida. Deus te abençoe. Fique na paz.